Oi, boa tarde, pessoal. Estão me ouvindo? Tá bom. Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Ah, legal. Boa tarde, turma. Tudo bem? Como é que tá de ruído de fundo ali? Tem muito barulho ou dá para deixar assim? Eu tive que procurar outro lugar hoje e aí do lado da rua tem um pouco mais de movimento, porque meus vizinhos não são confiáveis, então eles quebram paredes, serram madeira, essas coisas assim durante o dia. Então não deu para ficar em casa hoje à tarde. Tudo certo? Tá. Estão vendo a apresentação? Nem me responde ali no chat, se não quiser abrir o microfone. Ah, tá aqui. Eu que não estava rolando a tela, sorry, gente. Se não fizer uma bobagemzinha no início, não sou eu, né? Estamos vendo a apresentação, sim. Pelo menos eu tô vendo. Tá, legal. Muito obrigada, Nicolas. Então, pessoal, feliz de estar aqui com vocês hoje de novo. Bem-vindos de volta. Vamos continuar a nossa aula. Alguns de vocês responderam o quiz. Eu acho que a gente pode corrigir o quiz. Nisso, a gente já faz uma revisão. E o que ficaram com dúvida da aula passada e vocês lembraram, vocês vão perguntando e a gente resolve isso antes de começar a parte nova, beleza? Vamos achar no nosso quiz. Deixa eu atualizar ele aqui. Olha só, galera. A nossa primeira pergunta. O que é uma regra de formação que associa cada elemento de um conjunto a um único elemento de um conjunto B? A grande maioria respondeu uma função, e é isto mesmo. Parabéns, galera. Algumas pessoas responderam outras coisas. Alguém quer comentar por que surgiu a dúvida? Então, olha, bem claro aqui. Uma função é uma regra de formação que associa a todo elemento de um conjunto A um único elemento de um conjunto B. Tá? Então, uma equação não tem essa restrição aqui de ter que ser um único elemento. Aqui, ó, uma equação não teria esse problema, pode ser qualquer valor. Tá? E não tem as restrições de conjunto e coisas assim. Uma equação é simplesmente um cálculo com uma igualdade. Beleza? Pode adiantar, se ninguém reclamar, vocês me freiam se precisar. A imagem de uma função consiste em os valores de x, os valores de y, todos os valores acho que conta domínio e o gráfico da função. A maioria acertou, são os valores de y, mas dá para ver que aqui ficou uma confusãozinha, né? Então, olha só. Eu até mandei a colinha, gente. Domínio. Aqui, para volta a nossa questão. A imagem é uma função. Então, aqui tem domínio, conta domínio e imagem. Todos os valores da variável y. Lembra que eu fiz a colinha para vocês aqui, para não esquecer o que é a imagem? Tá? Então, façam essa associação aqui. Você continua lendo a mesma coisa. Então, a imagem é o y, tá? E aí, o domínio é o primeiro, é o x, e o conta domínio é o que vem do outro lado. Tá aqui, né? Domínio x, conta domínio, e a imagem é o valor que o x realmente vai virar lá do outro lado, é o y. Legal? Essa a gente não confunde mais. Próxima. Essa aqui deu um pouco mais de trabalho. Para vocês também apareceu assim, x2 menos 1. Isso, na verdade, era para ser um x ao quadrado, né? Então, na verdade, a questão é essa aqui. Então, aqui ele seria um x ao quadrado menos 1. E aí a pergunta é... O que é isso? No meu apareceu o x ao quadrado mesmo. Apareceu certinho? Ah, legal. Então tá, menos 1. Apareceu x ao quadrado.
Ótimo, porque aí poderia realmente dar confusão o que significava o x2, né? Mas é o x ao quadrado menos 1, sim. Essa questão aqui houve bastante divergências, né? Então, a gente analisa ela quanto a se é bijetora, é injetora, sobrejetora, nada disso, ou se ela é crescente, decrescente, se ela é par ou ímpar. Vamos olhar o gráfico dela, vamos lá para o GeoGebra. X ao quadrado menos 1. Primeira coisa, se ela é injetora ou se ela é sobrejetora, ou as duas, ou nada. Aqui. Vamos levar isso aqui. A função injetora. Cada elemento de A, ou seja, X, está ligada a um único elemento de B. Então, vamos dizer, eu tenho o meu X, elemento distinto em B. Lembra aquela confusão que eu fiz esses dias? Então, tá. Eu não posso ter duas vezes para cada Y. Opa, aqui eu não tenho canetinha. Duas vezes para cada Y o mesmo valor. Deixa eu fazer assim. Vamos jogar isso aqui. Aí a gente consegue desenhar. Essa aqui vamos discutir com calma, porque ela ali deu bastante polêmica, né? Então, olha só. Eu vou ter o meu valor de X. Esse X aqui, ele está ligado a um Y, vamos pegar um X diferente. Eu vou ter o meu X2. Ele vai estar ligado aqui em cima, um Y3. Só que eu vou ter também um outro X2 positivo, ele também vai estar ligado ao Y3. Tá? Então, eu tenho repetido. Eu teria mais ou menos uma situação igual a essa aqui. Tá? Então, isso cancela a condição de injetora. Tá? Ela não é injetora porque para o mesmo Y eu vou ter mais X distinto. Certo? Não é injetora. Agora, então, vamos ver o restante da questão. Se ela é sobrejetora, está dizendo já que não é injetora. Se ela é sobrejetora, a imagem é igual ao conta-domínio. Conta-domínio disso aqui são todos os números reais. Então, vai aqui de cima do mais infinito ao menos infinito, que vocês vão ver bastante na faculdade. Então, o meu contradomínio pode ser qualquer número real. Ela não tem nenhum impedimento aqui. Só que a minha imagem, para quais valores eu tenho Y? São todos números reais, mas só se eles forem maior ou igual a 1. Então, nesse aqui, a minha imagem, o meu conta-domínio são os reais, e a minha imagem os reais maiores que 1. Eles são diferentes. Então, como ela já não é injetora e não é sobrejetora, ela não é nenhum nem outro. Aí eu já poderia matar a questão por isso, né? Quando eu vou fazer o vestibular, eu tenho que ganhar um pouco de tempo, ser eficiente aqui. Então, eu já descarto aqui, ó, ela não é injetora, não é bijetora, não é injetora nem bijetora, muito menos sobrejetora, que precisa ser os dois. Eu tenho a questão nenhuma das anteriores, então aqui isso não me desobriga, como eu matei aqui já uma, eu tenho que conferir se os outros critérios dessa questão aqui vão enquadrar, tá? Se eu não tivesse opção nenhuma das anteriores, eu não precisaria nem analisar o resto. No vestibular eu quero ganhar tempo. Só que aqui, vamos dizer, ela pode estar certo que ela não é injetora nem bijetora, só que ela pode ser decrescente, ela pode ser ímpar, então eu preciso conferir se ela vai ficar entre essa questão aqui e essa questão aqui. Então, vamos continuar a nossa análise dela aqui. Vou limpar essa bagunça. E o próximo item, então, aqui. Vou seguir nessa direto já. Quero saber se ela é uma função crescente. Nós tivemos um exemplo assim na aula passada. A gente fica em dúvida aqui se ela é crescente ou decrescente. Por quê? Eu tenho a situação do x e do y, né? Que eu vou analisar para que lado vai. Eu tenho aqui o meu x, pegando o x do menos 2 para o menos 1, ele aumentou. Só que nessa situação aqui, eu vou ter um y que vem daqui até aqui.
o meu y diminuiu. Por isto aqui, ela seria decrescente. X aumentou, y diminuiu. Agora, eu olhando desse lado aqui, não vou eliminar a questão já por isso, tá? O meu x foi de 1 para 2, e o meu x aumentou aqui do 1 para 2, ele foi do 1 até o 3. Então, ele aumentou também. Então, esse lado aqui da função é crescente. Só que foi um colega que matou a charada para a gente na semana passada, tá? Uma função de segundo grau, eu sei pela cavidade dela que ela é uma função positiva, quando ela está com a cavidade, o buraco dela aqui para cima, a boca aberta para cima, ela é positiva, é uma função crescente, tá? E outra coisa, eu sei que a equação dela ali, x² menos 1. Esse sinal aqui, também, se ele é positivo, ela é crescente, e se ele é negativo, ela é decrescente. Então, eu sei que a minha função, essa aqui, é com mais, então ela é crescente. Pode ver, aqui é uma crescente, o meu x é positivo. Essa aqui é decrescente, tá bem pequenininha, mas o meu x é negativo. Legal? Então, ela é uma função... Agora, eu já posso saber. Ela é uma função nem injetora, nem bijetora. Ela é crescente. Mas eu preciso ver se ela é par. Qual é o esquema da função par ou ímpar? Alguém quer falar pra gente enquanto eu coloco ela no lugar aqui para comparar? Opa, para baixo. Aqui. Ops, tá bom, vou lá. Vocês lembram daqueles videozinhos das dobraduras? Se eu fizer uma dobra no eixo, aqui, no eixo Y, ela vai, ó, ímpar espelha na origem, par espelha no Y. Vamos começar fazendo a primeira dobra no eixo Y. Que coisa feia esse risco aqui, tá louco. Fazer aqui, primeira dobra. Se eu dobrar, ela vai se sobrepor bem certinho a curva aqui, né? Então, ela vai ser par. Se ela não fosse par, eu faria mais uma tentativa. Eu dobrei assim. Se não tivesse dado certo, eu dobraria assim. E... Só um pouquinho. Aí eu dobraria ela para baixo mais uma vez para ver se ela é ímpar. Se nada fechou, ela não é nem par nem ímpar. Mas essa aqui a gente já resolveu de cara, né? Dobrei em cima do eixo Y, ela vai ficar igualzinha, ela é par. Em caso de dúvida, faça um cálculozinho ali, essa comparação aqui, ver se vai bater. Então, tá resolvido aqui. Ganhou quem acertou, quem colocou que não é injetora nem bijetora, crescente e par. Dúvidas, galera? Sobre essa questão, sobre alguma outra coisa da aula passada também, a gente volta. Falem agora ou falem depois também, não tem problema. Tudo certo? Ainda não? Beleza, vamos tocando. Alguma coisa que não encaixar, vocês falam. A gente parou aqui. Aqui, nós tínhamos feito um comparativo. Estávamos analisando função injetora, bijetora e sobrejetora, né? Para ver se a função é inversível. Então, recapitulando rapidinho, para a função ser injetora, cada elemento do lado A tem que estar ligado a apenas um elemento do lado B. Isso é uma função injetora. Eu consigo ver isso pelo gráfico, eu consigo ver isso pelo diagrama. O diagrama eu posso fazer a partir dos valores, e à medida que vocês vão conhecendo cada tipo de função, vocês vão identificar de acordo com o tipo da função. Para calcular agora é meio russo o negócio, tá? Então, mas entendendo os tipos de função, isso se torna possível. Aí, outra questão, a função sobrejetora. A função sobrejetora, todos os valores que estão na imagem, eles têm que fazer parte do contradomínio. Quer dizer, todos os valores que estão no contradomínio têm que fazer parte da imagem, certo? Não poderia sobrar pontinhos aqui fora. Se sobrasse pontinhos aqui, ou valores... Aquele caso que a gente viu ali da equação do quiz, né? Do x² menos 1. O contradomínio eram vários valores, mas a imagem, os valores y, tinham uma restrição. Tá? Então... Cada x tem que ter o seu y e todos os valores do contradomínio tem que ser o y para algum x. Aí, quando atende essas duas condições, a função é bijetora.
Então, até aqui a gente foi, né? E aí fizemos um comparativo para ver que o par ordenado, lembram do par ordenado? Que é o tal do x, y, que para toda função tem. Então, que é assim, eu vou ter a minha funçãozinha. Tá? Então, para cada x que eu tiver, vai me resultar num y. Então, eu faço o parzinho sempre x, y. Só que se eu fizer a inversa da função, eu vou ter um par ordenado que vai ser assim. Eu vou continuar chamando, vamos corrigir isso aqui. Eu vou continuar chamando o primeiro elemento de x e o segundo elemento de y, tá? Sempre vai ser esse valor aqui o primeiro e esse valor aqui o segundo, tá? Só que como eu vou inverter eles na hora de calcular, eu teria essa relação aqui. Então, se eu tenho um par ordenado que deu 2 e 3 aqui, na função inversa dela, ele vai ser 3 e 2. Então, inclusive, aqui a gente tinha uma função, era a tarefa de vocês em casa para conferir essa questão, né? Não vou fazer. E agora, então, vamos fazer passo a passo certinho como encontrar a inversa. É super fácil, tá? Como fazer o procedimento é bem tranquilo. O que às vezes vai acontecer? Vocês vão pegar uma função que é uma função logarítmica, que tem uma raiz terceira com uma fração no meio, uma coisa assim. Então, vai ser uma matemática trabalhosinha. Mas como fazer o procedimento é brincadeira de criança, tá? Aí só prestar atenção na parte algébrica da coisa. Primeira coisa, como encontrar a função inversa? Verifique se é possível obter a inversa. Isso é bem cara de vestibular, tá? Eles vão pedir para vocês, a inversa da função tal é essa. Então, eles vão dar uma função enorme e vão dar um outro negócio complicado do outro lado com números parecidos e vão perguntar se é inversa. Aí você vai pegar aquela função enorme, você vai se atracar e vai tentar calcular e vai gastar uma meia página do teu rascunho ou mais para tentar achar a inversa dela e não vai dar nada certo. Se você tivesse feito essa conferência aqui, ó, verificado se é possível obter a inversa, tu nem trabalhava e tu ia saber, a inversa da função j é função k? Não, né? Porque a j não tem inversa. Então, sempre façam essa conferência aqui. Tá? Pode poupar muito trabalho, é uma pegadinha bem clássica. Aí, se eu tiver uma função, peraí, vamos conferir essa nossa função aqui. Aqui eu coloquei uma pegadinha para vocês, tá? 2x ao quadrado com x pertencente aos reais. Essa função aqui não tem nenhuma restrição para o domínio dela, né? Não tem uma raiz quadrada que não possa ser negativa, não tem nenhum número no denominador aqui que tem que ser diferente de zero. Então, o domínio dela pode ser qualquer valor pertencente aos reais. Já estava dado aqui. O contradomínio dessa função, os números reais também, né? Pode ser qualquer valor. Só que a hora que eu for fazer a função, ela vai ter um probleminha. Olhem, aqui eu já tenho o gráfico dela. Essa função aqui, ela é injetora? Não, né? Se eu tivesse olhado se ela é injetora, eu não teria nem feito tudo isso aqui. Por quê? Eu tenho esse y igual a 2, então eu tenho o 1 ligado nele, eu tenho o menos 1 ligado nele. Então, ela já não é injetora. Isso está me dizendo o quê? A imagem dela vai ser todos os números reais maiores ou igual a zero. Ou então isso aqui que a gente chama de reais não negativos, né? Então, podem ver, a questão dela não ser injetora resultou num problema com o contradomínio à imagem dela. Tá? Mas aí vai ter uma questão. Uma situação, entenderam essa parte aqui? Vocês viram que a influência de eu saber que ela é injetora e estava me mostrando que ela tem um outro problema na hora da análise do domínio da imagem. Eu vou calcular a inversa dela, não vai dar certo. Tá. Só que aí a questão do vestibular pode me dizer assim. Calcule a inversa da função 2x ao quadrado no intervalo de 0 até 4. Até 4 não, vamos pegar um número menor aqui para a gente não ficar calculando muita coisa burocrática. De 0 até 2. Aí, se tiver essa pergunta aqui, quem que é a minha função? A minha função vai ser só isso aqui. Tá, ali eu apaguei um 2, vocês sabem que tinha um 2zinho aqui. Aí, agora eu vou analisar essa função.
cada x está ligado num y. Num y só tem um x para cada y, tá? Então, saiu, ela é bijetora, ela passa a ser injetora. Ou sobreinjetora, vocês têm que entender a questão, o que a questão está dizendo. Então, se o contradomínio dela também vai obedecer os reais maiores que zero, aí a imagem vai ficar igual, tá? Essas coisas a questão vai dar para vocês, tá? Eu não estruturei todo o exemplo agora na hora de explicar, mas nas questões do vestibular fica claro. Então, aprendam a entender o que significa isso e enxergar a situação. Aí eu posso calcular a inversa, tá? Porque ela atendeu às restrições que tinha, e nesse intervalo que está sendo pedido, eu posso fazer a inversa dela. E como é que eu vou fazer isso? Ela era assim, né? A minha f de x é igual a 2x ao quadrado. Agora eu quero a f menos 1 de x. Galera, quando tiver esse símbolo aqui, ó, f menos 1 é função inversa, tá? Menos 1 de 2x ao quadrado, como é que vai ser isso? Então, eu tinha que y igual a 2x ao quadrado. Eu vou trocar, onde tem x eu vou colocar y. Então, x igual a 2y ao quadrado. Só que eu preciso respeitar o meu par ordenado. Este valorzinho aqui é o x, ele vai ser o primeiro elemento do par ordenado, ele vai vir aqui. E agora, como esse é o y, agora ele tem que ficar aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou isolar o y. Vamos inverter aqui para ficar de uma forma que a gente está mais acostumado. Y ao quadrado. Então, agora, essa é a minha f menos 1. Então, antes eu tinha a minha f aqui, essa função aqui, e agora eu tenho que a minha f menos 1 é isso aqui. Certo? Ficou claro como faz? É só trocar x e y, tá? O detalhe é que se você tiver uma função muito grande, esse processo aqui de isolar o y depois, que aqui a gente fez rapidinho, em 3 linhas, ele vai ficar grande na questão. Mas aí é matemática, é manobras com os números que vocês sabem fazer, né? E agora vamos conferir os pares ordenados disso. Peraí, não vamos fazer os pares ordenados. Vamos ver como fica o gráfico dessa x sobre 2 ao quadrado, x sobre 2 raiz quadrada. Aqui. Então, a nossa função original era o x ao quadrado, né? E agora eu vou ter raiz de x sobre 2, é isso? X sobre 2... Zero. Então, dê uma olhadinha nisso aqui. Olha só. Essa função que a gente calculou lá, ela só existe nesse intervalo aqui. Ela é o quê? Ela é equivalente à inversão deste valor, que a gente pegou de 0 para frente. Podem ver, não existe valor diferente. Tanto que a inversa não existe num intervalo diferente, mas ela pegou isto aqui e inverteu. Tá? Essa é a função inversa, é isso que ela vai fazer. Então, até a hora que vocês forem estudar, quando tiver uma questão de inversa, joguem a função no GeoGebra, calculem a inversa e joguem a inversa no GeoGebra. Vê se vocês conseguem enxergar essa voltinha. Até para conferir se vocês conseguiram fazer, tá? É uma forma de conferir questões que vocês não têm resposta pelo gráfico. Alguns são um pouco mais confusos, tem mais elementos, mas, regra geral, isso funciona bem assim. Vamos fazer mais uma só a inversão? Para a gente treinar um pouquinho isso aqui? Essa aqui. Então, eu teria que y igual a 2 terços de x menos 7. Vamos trocar. X, 2 terços de y. Eu só troquei, tá? Onde é y eu escrevi x e onde é x eu escrevi y. Só que agora eu preciso isolar esse y, tá?
Então, vamos lá. 2 terços dy. Vou jogar esse x para cá. Quer dizer, não, vou jogar o menos 7 para cá, né? Ele vai ficar mais x mais 7. Y igual a x mais 7. Isso aqui, eu vou fazer assim, né? Eu vou passar o 3 que estava dividindo, passa multiplicando, e o 2 que estava aqui multiplicando meu y, eu vou passar ele dividindo. Maíra, eles sempre vão dar os valores de x e y, eles vão te dar uma função. Por exemplo, eles vão te dar a função aqui e dizer que a f de x é 2 terços de x menos 7, encontre f menos 1 de x. Tá? Então, não é para você pegar essa função aqui e fazer isso aqui. Tá? Elevar expoente menos 1, não. Então, quando é para calcular f menos 1, é porque você vai inverter o x e o y. Elas vão vir no formato assim. Vocês sabem que o f de x é a mesma coisa que y, né? Quando tem f de x, eu troco por y. Então, só vou ter que ajustar isso aqui. Respondido, Maíra? Beleza. Terminando daí essa aqui. Vamos multiplicar aqui. Eu tenho que é 2. Então, 3x fazendo a distributiva. 3x mais 21. Ó, lembrar treinar de cabeça. 3 vezes 7, tudo isso dividido por 2. Então, a minha f menos 1 de x é essa aqui. Ela é a inversa dessa equação aqui. Tá? Então, pode ver, ela até fica parecida. Vamos dizer, tenho 2 terços, aqui tem 3 meios, daí o 21 já foi trabalhado aqui, então ela vai guardar uma relação, sim, mas numa primeira olhada, assim, é bem diferente, né? Tá? Tem bastante exercício lá disso aqui. Se pedir inversa ou der nessa notação df-1, aí vocês já sabem o que que é. Não esqueçam disso aqui. Perguntas? Ó, agora vocês já podem rir desse tipo de piadinha, tá? Então, antes tínhamos o y com o x dentro da função, agora nós temos o x com o y dentro da função, né? O meu x é o peixe e o meu y é o gato. Tá? Sabe, tem um amigo meu que sempre diz, né? Pelo menos estudo o suficiente para você ser capaz de entender as piadas. Tá? Então, você vai ter muito mais motivo para rir você entendendo as piadas. Então, vamos adiante. Se alguém encucar com alguma coisa, chama. Essa questão aqui, função composta, parece uma coisa bem pomposa, mas a gente usa isso direto, sem dar nome para ela, isso é implícito em muita coisa que a gente faz, é super tranquilo de fazer. A única coisa é que vocês têm que cuidar da anotação, porque no vestibular ele pode vir com algumas notações ali, vocês têm que fazer a coisa na ordem certa. Tá? Função composta é a combinação de funções aplicando uma função sobre a outra. Então, eu posso ter situação assim, ó. Então, 3x é uma função. E eu tenho x mais 4. Então, isso aqui é uma f de x. Vai ser a minha f de x. Vezes, vou chamar isso aqui de g de x. Vezes g de x. Isso aqui não é uma função composta. Mesmo que eu tenha duas funções, uma está multiplicando a outra, ou se fosse soma, se fosse divisão, isso não seria uma função composta. Uma função composta é quando eu vou trabalhar com uma função sobre a outra. Já vou mostrar para vocês. Quando eu tenho uma questão assim, ó, por exemplo, calcule o meu f de 3 sobre 2x terços. O que eu vou fazer com esse 3? Chuta, alguém aí me diz? Esse 3zinho aqui, não esse de baixo. O que eu vou fazer com ele? Não? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Sábado vocês estavam mais tagarelas. Substituir no x. Boa, obrigada. Então, 2 terços sobre 3. Então, a minha f de 3 é igual a 2. Quando eu agora tiver uma situação assim, vamos dizer, a minha f
da G de X, 2/3 de X. Então, é a mesma situação que eu tenho aqui com 3. Eu vou pegar a G de X e vou colocar aqui dentro. 2/3 da G de X. Ah, então eu sei, a G de X vai ser dada, tá? Então eu vou trocar o X, que seria, isso aqui chama argumento, essa parte que tá dentro, fica dentro dos parênteses. Então o X seria o argumento da função, aqui o argumento é G de X. Então eu vou trocar o X pela G de X. Tá? É isso aqui. F da G de X, então eu vou trocar o X da F pelo valor da G. Então eu posso encadear isso aqui várias vezes, quantas forem necessárias. E se lê F composta com G, tá? E não sempre vai estar F da G, eu posso ter G da G de X, eu posso ter a F da G da H de X, 1, 2, 3, essas situações podem acontecer. E pode estar demonstrado dessa forma aqui. Eu não gosto dessa forma aqui, eu acho que confunde as minhas ideias, mas no vestibular eles realmente gostam mais, tá? Isso aqui também significa F composta com G. Aí, para vocês não esquecerem como faz, quem vai dentro de quem aqui? Aqui, ó, F composta com a G de X, tá? É nessa ordem aqui. Então, quem tá aqui, daqui para lá, é quem vai ser substituído dentro. Tá? Vamos fazer alguns exemplozinhos. Deixa eu apagar a minha sujeira aqui. A primeira aqui que eu marquei para a gente fazer. Três x ao quadrado é minha F e menos x mais 4 é a minha G. Então, na verdade, o que eu quero é isso aqui. Então, vai ser a minha F, ó. F da G de X. A minha F é 3. Agora, ó, eu tenho o X. Cuidado nisso, tá, gente? É o X. Eu vou trocar todo o X elevado ao quadrado por menos X mais 4, que é a minha G, tá? Coloquei a G dentro dos parênteses. O que estava fora dos parênteses fica fora dos parênteses. Ah, isso aqui vai me dar um polinômio 3 vezes. Então, o que que é? Primeiro ao quadrado, 1 é mais, 1 é menos, menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais 16, tá certo isso? Alguém confere ali que falar, escrever, pensar e ainda fazer certo ao mesmo tempo é bastante coisa. Vocês viram isso aqui na aula sobre aritmética? Quadrado de polinômios. Quem não pegou essa manobrinha aqui e não tá firme, olha, o que é um quadrado, né? É isso aqui. E aí multiplica 1 por 1, tal, soma, dupla, elimina, que tá mais e menos, beleza? Estou esperando alguém me dizer se tá certo, eu vou continuar. Se ninguém diz que tá errado, eu vou entender que tá certo. 3x ao quadrado menos 24x, 16 ao quadrado, 16, 32, 48. Isso aqui é a minha F composta com G. Tá? Isso é diferente da G composta com F. Tá? Aqui, vamos fazer a G composta com F aqui. Então, a minha G com F... Tá? G com F é igual aqui, G da F. A ordem é importante, vocês vão ver que vai ficar diferente. Então, eu tenho aqui a minha G da F de X. Quem é a minha G? Menos. Onde é que vai a minha F? Aqui, mais 4. Então, a G, 3x ao quadrado. Tá? Troco o x aqui, esse x aqui. E só o x, ó, o menos ficou, troquei só o x por tudo isso aqui. Beleza? Qualquer coisa dá um grito, Nicolas, se faltou um pedaço, tá? Bem tranquilo.
Então, aqui, menos 3x ao quadrado mais 4. Essa aqui ficou bem fácil, né? Essa aqui não teve muita manobra para calcular, não, porque o x estava sozinho, não precisava fazer muita coisa, né? Também é uma questão que eles colocam para ver se você sabe o conceito, se você sabe o que significam essas representações, e é importante se atentar à ordem. E também para testar a capacidade de vocês trabalharem com os números, que nem trabalhar isso aqui, abrir esse quadrado, fazer a multiplicação, aquelas coisas. Aí eles vão complicar um pouquinho a vida de vocês, tá? Aqui eu estou fazendo simples para a gente não perder tempo com o que a gente já sabe fazer. Opa, e agora eu me perdi aqui na tela. Gente, função composta é isso aí. E outra forma deles pedirem função composta... e aqui, vocês viram, né? A f da g é em azul escuro, ela ficou diferente da g composta com f. Então, respeitem essa ordem. Então, é um alerta aqui para vocês que são diferentes, tá? Vamos fazer um exemplo aqui, em função de problema. Isso aqui é bem cara de questão da UDESC, tá? A UFSC, eles vão dar mais alternativas, assim, para vocês analisarem. A UDESC vai dar um problema para vocês calcularem. Aí, essa questão é bem legal e bem interessante. Primeira coisa, a pressão P do ar dentro do pneu. Eu não sei se isso aqui fecha, tá? Eu não entendo dessas coisas de unidade em bar e muito menos de quanta pressão o pneu precisa, mas tem coisa aqui que é padrão para a gente calcular de boa. Tá. A pressão P do ar dentro de um pneu é função da temperatura. Então, olha só, o P é a minha função da temperatura, o P depende de T. Seria mais ou menos, o Y vai depender do valor do meu X, o P depende de quanto for o meu T. 0,07T mais 1,9. Essa aqui é a função, se eu sei a temperatura em graus Celsius, presta atenção no problema, eu consigo calcular a pressão do pneu. Juca quer saber a pressão do pneu, mas só tem um termômetro em Fahrenheit. A fórmula para a conversão de Celsius para Fahrenheit, então eu vou ter a temperatura, o Juca, na verdade, vai ter a temperatura em Fahrenheit, ele precisa converter ela para Celsius para achar a pressão, porque ele não tem a direto em graus Celsius, né? Então, ele tem essa função aqui. Então, C de x, 5x, quem está estudando física também, essa aqui realmente é a fórmula para fazer a conversão de Fahrenheit para Celsius, tá? E x aqui é a temperatura em Fahrenheit. Então, o Juca mediu no pneu a temperatura de 104 graus Fahrenheit. Qual a pressão no pneu? Alguém dá uma ideia do que a gente faz para resolver? Coragem, galera. Não? Tá bom, vou ajudar. Larissa queria falar alguma coisa? Tá bom, beleza, Nicolas. O nosso amiguinho Juca aqui, ele quer saber a pressão do pneu do caminhão dele. Ele tem essa fórmula aqui, que dá a pressão. Nossa, que letra feia que eu fiz aqui. Essa fórmula ali do P é a pressão. E ela é em função da temperatura em graus Celsius. O problema me diz isso, tá? Temperatura em graus Celsius. Então, se ele tiver a temperatura em graus Celsius, ele vai lá medir a temperatura do pneu e o pneu está a 50 graus. Ele joga direto aqui e ele tem o valor da pressão. Vocês lembram de física? Isso aí, Daniel. Estamos no caminho. Mas deixa eu só completar o raciocínio ali para o Nicolas e para quem mais não pegou ali que eu enrolei. Se tiver a temperatura direta em graus Celsius, eu substituo aqui e eu tenho a pressão. Só que o termômetro do Juca, ele só dá em graus Fahrenheit. Então, ele foi lá medir no pneu e ele tem que x é igual a 104 graus Fahrenheit. Ele vai ter que converter esse 104 Fahrenheit para... Peraí, só um pouquinho, minha caneta deu tilt. 104 Fahrenheit para Celsius, e daí ele pode calcular a pressão. Melhorou, Nicolas? Pegou a situação ali? Sim, professor, entendi. Obrigada.
A gente pode transformar isso numa função composta. Às vezes eu vou querer escrever isso num programa, vou colocar um código para rodar numa máquina, alguma coisa, fazer um cálculo direto, ou eu não preciso fazer muito raciocínio. Então, o Daniel deu ali a questão. Então, para eu achar a temperatura em graus, a temperatura em graus Celsius, já que X é a minha temperatura em Fahrenheit, é isso aqui, então eu vou fazer 104 aqui. Com isso aqui eu consigo, eu tenho já o meu C de X, que é igual a 5x menos 160, e depois eu vou lá substituir o x pelo 104. Mas eu posso juntar tudo isso numa coisa só. Por quê? Isto aqui vai me dar a temperatura em graus Celsius. Tá? Então, eu vou pegar o meu P, fazer um P de C de X. Tá? Então, é esse P aqui, com esse C aqui, e esse X vai ser esse aqui. Aí eu fiz o encadeamento de 3 informações. Essa aqui é a mais interna, o C vai ser no meio, seria como a minha F da G de X. Só que aqui, olha, já deu outras unidades. Isso é pra gente ficar esperto, isso pode, tá? Então, como é que a gente faz? Vamos começar da mais de fora. Mais de fora, lá em cima, a minha P. 0,07. Eu vou trocar o meu T, então quem me dá a temperatura? Esse aqui. Pelo meu C de X. Então, o meu C de X, 5x menos 160 sobre 9. Opa. 5x menos 160 sobre 9 mais, que era ali 1,9, mais 1,9. Então, eu sei que meu P da C de 104. Vocês conseguem entender isso aqui? Ficou feio, né? Deixa eu caprichar um pouco para... P da C de 104. Então, 0,07. Vamos puxar esse 9 para cá já. Vezes 5 vezes 100. Professora? Oi? Sim. Licença. Diga, Fernanda. Se eu não me engano, é 0,007. Eu não sei se vai impactar muito na conta, legal. mas... Obrigada. É isso aí, sim. Diferente. Comi um 0 aqui no meio, já ia mudar toda a questão, eu ia errar a alternativa e ia perder uma questão bem fácil na prova. Atenção, né? É isso? Não, mais um 0. 0,07, perfeito, isso aqui. Vezes 5 vezes 104, menos 160, mais 1,9. Galera, dá para fazer tudo isso aqui esses cálculos de cabeça, dá 500 mais 20, 520 menos 160. O 0,7 que ia dar um pouco de trabalho, mas dá. Para que alguém pegue o calculador e faça rapidinho para a gente aí dar a resposta? Por que não substituiu o outro x em 104? Royale, não entendi qual outro x. Você está falando já aqui? Eu substituí ele aqui embaixo já. Eu só queria montar a equação inteira para vocês verem como é que fica. Eu substituí o valor depois. Mas sim, se eu tivesse substituído aqui, não teria tido problema nenhum. Já pulava uma etapa. Só quis carregar ele para vocês verem como fica a montagem sem valor. Pois olha, Amanda, eu não estava caprichando o suficiente para disponibilizar isso para vocês assim, né? Mas eu posso depois entregar esse documento aqui. Vou tentar limpar ele, organizar um pouquinho e eu disponibilizo assim, mando para o Arthur e o Arthur posta no mundo. Pode ser, Amanda. Ainda teria que fazer uma letra mais bonitinha, né? Se é para guardar. Alguém já conseguiu calcular? Ah, boa. Vai estar na aula do YouTube. Isso aí, José Vitor. Eu também cheguei nesse valor. Então, por maioria de votos, nós temos que a pressão do pneu... ele dá no problema qual é a unidade da pressão do pneu? A pressão do pneu, não, ele não fala qual é a unidade, então eu não tenho obrigação de colocar a unidade, mas vamos dizer, seria unidades de pressão.
Lembrem das unidades, tá? Por exemplo, a UFSC tem prova que é não só de assinalar, tem um dia que são as questões abertas, né? Vai ter cálculo, vocês vão ter que, se tiver coisa com unidade, lembrem das unidades para não perderem pontinhos, tá? Então, agora que vocês sabem fazer uma composta, vocês já entendem isso aqui também, né? A F de X é o pão, a G de X é o ovo. Então, a F de X é o pão com o ovo dentro e a G de X é o ovo com o pão dentro. Certo? Outra aqui, ó, a F de X e a G de X. Muda tudo, né? Para não esquecer. Pergunta sobre função composta? Tem um monte de coisa legal no Instagram para seguir sobre essa parte de matemática, alguns, tipo, matemática da depressão, até da engenharia da depressão, tem umas coisas muito engraçadas que, se você entende as regrinhas da matemática, você entende, é legal pra caramba. Às vezes tu pensa, meu, para quem eu vou mandar isso que vai entender e vai rir comigo? Pessoas. Eu falei para vocês várias vezes já que, de acordo com o tipo da função, ela tem um comportamento e muita coisa vocês entendendo a função, vocês vão olhar e vão... Boa! E vão entender, podem compartilhar, legal isso, tá? Podem compartilhar essas coisas. Se alguém não entender a piada, já pede e tá estudando um pouquinho, depois não esquece mais. Boa! Eu falei para vocês que muitas coisas são... De acordo com o tipo da função, ela tem um comportamento, tu só bate o olho, identifica o tipo dela e tu já sabe como ela vai se comportar. Então, nós temos aqui alguns exemplos, eu vou passar com vocês só esse primeiro aqui, e os meus colegas vão seguir adiante nos tipos das funções. Então, essa aqui é uma função afim, que a gente vai ver agora, é uma função de primeiro grau. A g de x aqui é uma função de segundo grau, que é uma parábola. A h de x é uma função de terceiro grau. Aqui tem uma função exponencial. Aqui tem uma função trigonométrica, que é um cosseno, que elas são periódicas, né? Então, vamos ver vários tipos de funções, isso é bem interessante, entendam elas, aprendam a analisar elas, vocês vão ganhar muito tempo nisso e as coisas vão ficar bem clarinhas, tá? A função afim é o tipo de função mais básico, tá? Nós estamos trabalhando com elas o tempo inteiro, apenas agora a gente vai dar o nome e vai especificar alguns detalhes, mas a gente já usou, já sabe calcular pra caramba. Vocês sabem, isso aqui é o tipo mais fácil e muito comum. Então, é uma função do primeiro grau. O detalhe dela, todas vão ter a forma de f de x igual a x mais b, tá? Sempre, 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 sempre. Porque aí eu preciso que vocês entendam alguma coisa. Quando eu tenho essa questão aqui, y igual a x, fica subentendido que o meu x é 1, tá? Não é que o x não tem expoente, ele é 1, eu não preciso escrever. Aí, outra situação também, não é que não tem nada na frente do x aqui, ele também tem um coeficiente, que é 1. O 1 eu estou dispensada de escrever, tá? Um coeficiente e um expoente. Então, ele vai ter essa função aqui, ó, esse x aqui, na verdade, ele tem um 1. Então, que é o grau, é o expoente. E esse a aqui, às vezes ele não aparece. Realmente, vocês vão ter a função aqui, o y igual a x mais 2. Ele tá no formato, tá? Meu a é igual a 1, e esse aqui é o meu b. Tá? Então, isso aqui é tranquilo para vocês, galera? Tá? Que tem, não é porque não aparece, tem ali. Às vezes a gente ignora, os professores não falam porque é óbvio, mas eu preciso considerar para entender. Desculpa até se eu fui muito óbvio para alguns, mas vamos deixar claro. Então, quando eu tiver a função neste formato aqui, que o meu x com o grau mais alto é 1, então isso é uma função afim. Se eu tiver uma função assim, y 2x ao quadrado mais 3x mais 2, vamos dizer, aqui eu tenho um 3x no expoente 1.
Só que como o meu x com o grau aqui, o expoente mais alto é 2, isso aqui vai ser uma função de grau 2, não de grau 1. Tá? Então, observem isso aqui. Então, eu preciso que o meu x com o expoente mais alto tenha expoente 1, ou que ele não apareça. Tá? Então, eu tenho que A e B, eu chamo eles de coeficientes. Esse Azinho aqui e esse Bzinho aqui são coeficientes, já vamos estudar cada um deles. Eu preciso que A seja diferente de 0. Por quê? Se o meu A for igual a 0, a minha função vai ser isso aqui. Y igual a 0x mais 2, y igual a 2. Eu não tenho x aqui, tá? Então, faltou meu x. Então, não vai ser uma função afim, beleza? Então, eu preciso que o A seja diferente de 0. E o que é esse A? Ele é aqui. Cadê? Ele é a tangente. Vou falar um pouco mais aqui para baixo, tá? Para não perder a sequência dos gráficos. Então, entendido A e B? Fácil, né? Vocês sabem disso já. O gráfico da função afim. Ele sempre vai ser uma reta, tá? Se ele é uma reta, ele é uma função afim. O que pode ser, se ele for uma reta totalmente horizontal, aí ele é uma função constante, ele não é uma função afim. Isso aqui, uma reta nesse sentido, vai acontecer quando A igual a 0, é uma constante, aí não é uma função afim. E aí, da função afim, eu posso ver. Se a inclinação da reta for nesse sentido, x cresce, y cresce. Sempre é uma função crescente. E quando a inclinação da reta é o oposto, ó, x cresce para cá, mas o y, quando o x cresce, o y aqui está diminuindo. Então, vai ser uma função decrescente. Só de bater o olho, tá? E o que me dá isso? O sinal que tem na frente do x. Tá? Essa reta aqui é o 2x mais 1. Isso aqui, na verdade, é um x positivo. Então, ela é crescente. E essa aqui, como eu tenho x negativo aqui, ó, ela é decrescente. Aqui é outra coisa, né? Tava escrito só 2x, mas quando não tem sinal na frente é sempre mais. Beleza? Bateu o olho, identificou? Aí a gente tem uma função, as características da função afim. O A, ele tem uma função muito importante. O A sempre tem que existir, né? Sempre tem que ter AX. Ele dá a inclinação da reta. Ele é esse ângulo aqui, ó, que isso aqui em rosa é a minha reta, tá? E o meu eixo cartesiano. Mas que coisa. Tá? O A, ele é esse ângulo, é a tangente desse ângulo aqui. Esse é um ângulo θ. Então, eu vou ter vou me dar θ e eu consigo, calculando a tangente dele, eu tenho a inclinação da reta. E assim, ó, podem ver que quanto mais inclinado for, ó, mais perto do y tiver o meu gráfico, maior vai... Nossa, eu tô apanhando aqui. Quanto mais perto do y tiver a minha reta, mais perto de estar em pé, maior vai ser o meu θ, né? E se ele tá deitadinho, pertinho do x aqui, meu θ é bem pequeno. Então, o valor de A vai ser pequeno. Aqui, A grande. Podem observar que quanto maior o A, sempre mais em pé vai ser a reta. E quanto menor o A, mais deitadinho. Isso vale A em módulo, tá? Quando se eu virar para o outro lado, eu vou olhar sempre o módulo desse A. E o meu B, o A é obrigatório, gente. Ele tem que ser diferente de 0. E o meu B é o coeficiente linear. O meu B dá o ponto onde a reta corta o eixo de x. Vamos ver essa reta aqui, ó. Mais 2x mais 1. Então, o meu B é mais 1. Olha só. Onde a reta cortou o eixo de y, né? Eu falei de x antes, não. Mas é onde a reta corta o eixo do y. Sempre é o B. Então, aí, quando eu preciso desenhar um gráfico de reta, eu já sei que se tiver B, então o meu par ordenado é aqui, ó. Olha aqui. Então, no y, ele vai passar em mais 1, e vamos associar esse ponto ao x. Então, sempre vou ter um ponto em 0, um ponto que eu posso usar para traçar o gráfico em 0 e B. Tá?
Entendido? Agora, quando B é zero, B pode ser zero, tá? O A não, o B pode ser zero. Aí eu tenho um caso bem específico de função. Isso significa que ela corta o eixo do centro. Olha esse caso 2 da função vermelha. Então, vamos dizer, eu tenho aqui um... Vamos ver. Um mais B, só que o meu B é zero. Então, ficou em menos x, né? B, zero. Olha, ela vai cortar... Sempre corta a origem. Tá? Quando B é zero, corta a origem. Aí isso se chama função linear. Todo gráfico que corta a origem é função linear. E eu tenho casos especiais. Essa aqui é a função linear que a gente viu. A função identidade, ela vai ser quando o meu A é positivo. Então, é essa função aqui. E eu tenho a função oposta da identidade. Então, o meu A é negativo. Lembra que ela faz a inclinação para cá? Opa, tá bem no meio isso, né? Que beleza. Deixa eu fazer ela melhorzinha. Pessoal, quem quiser botando o nome e a matrícula, não, é o nome que vocês têm que botar ali para o Arthur fazer a chamada, pode colocar. Ó, então, essa aqui é a minha função oposta. E essa é a minha função identidade. Legal? Então tá, vamos colocando ali quem não botou ainda e os outros já me acompanham aqui. Dá para enxergar, então, quem é a oposta e quem é a identidade? Então, a identidade é a função que corta o eixo pelo centro, está um pouco torto, vocês me desconsiderem. E a oposta é quando inverter o sinal dela, aqui tem um menos x. Não confundam inversa e oposta, tá? A oposta só é menos x. Se eu tivesse aqui um x mais 3, aí não seria identidade, né? Não seria. Beleza? Entendido aqui o oposta, identidade, coeficientes? Fácil, né? Aí agora, raiz ou zero da função afim. Em teoria, isso para qual valor de x o y é igual a zero. O y é igual a zero, eu vou testar. Isso vai ser a raiz da minha função. Então, meu y é igual a zero, olha, chamei o y de zero. 2x mais 3. Opa, desculpa, falando palavrão aqui, escapou. X igual a menos 3. Difícil, né? Calcular a raiz de uma função afim é fichinha. Tem até uma fórmula, um procedimento que ele vai me dizer, porque, olha só, então esse aqui é o meu A, e esse é o meu B, então é menos B sobre A. Então, fechou, né? Isso aqui tá igual a menos B sobre A. Eu não precisa decorar essa fórmula aqui, gente, tá? É tão simples trocar ou fazer esse cálculozinho quando você tem uma função afim. Não enfiem essa fórmula fácil na cabeça. Só cuida com o sinal, quando o sinal troca de lado, essas coisas é beleza. Aí, tá, observem uma coisa aqui. Então, eu sei que quando meu y é zero, vamos fazer o par ordenado. Meu y é zero, o meu x é menos b sobre a. Ou, nesse caso aqui, menos 3 meios e zero. E na outra função aqui em cima, eu já vi que para calcular um par ordenado, eu posso fazer o zero e o valor do b. Vamos voltar aqui embaixo. Então, eu sei que nessa função aqui do 2x mais 3, se eu fizer o zero e o b, eu tenho dois pares ordenados. O que eu preciso para traçar o gráfico de uma função afim? Ela é uma reta.
Como é que eu faço isso? Eu preciso montar aquela tabela que a gente fez lá atrás, que se aplica a qualquer função? Alguém me dá uma ideia aqui, para ver se vocês entenderam onde é que eu estou querendo chegar. Nops! Quando eu vou vocês não tiveram geometria ainda, né? Mas para eu traçar uma reta, eu preciso de 2 pontos, tá? Quaisquer 2 pontos formam uma reta. Tá bem retinho, né? Mas entendam. Então, eu não preciso fazer toda aquela tabela, pegar isso aqui, vou dizer que x igual a menos 1, calcular x igual a 0, calcular x igual a 1. Não, se eu conseguir formar esses 2 pontos, eu desenho a reta. Tá aqui, tá? Tem o slide para você certinho. E aí, se eu pegar essa reta aqui, 2x mais 3. Então, meu primeiro par ordenado é a raiz. Vamos lá. Então, esse aqui é a raiz dela, que eu calculei aqui. Menos 3 meios. Então, menos 3 meios e 0, né? Entenderam por quê? Onde o y é 0, eu tenho a raiz da função. E o outro ponto, ó, ele vai ser o 0 e o b. 0 e o b, isso é fixo sempre numa função de primeiro grau. 0. E o b, quem que era o b dela aqui? O 3, né? Aí eu vou traçar esses pontinhos no meu gráfico. Então, o menos 3 meios aqui, 0, é menos 1,5, né? Menos 1,5, lembra no procedimento de traçar gráfico? No x e no y é 0. Ficou em cima. Sempre vai acontecer quando eu vou usar esses 2 pontos aqui. E o meu outro ponto é o 0 e o b, que é o 0 no x, e o y é menos 3. É um pouco tortinho, mas entenderam, né? Então, eu não preciso fazer tabelinha. Uma função de primeiro grau, eu olhei ela ali, eu calculei a raiz dela, eu já posso montar o parzinho ordenado. Entendido? Beleza? Que agora o contrário. Se alguém precisar, chama, a gente volta. Agora o contrário, eu tenho a função e eu quero achar o gráfico dela. Aí eu vou ter que montar um sisteminha, tá? Então, esse aqui é o gráfico dessa função aqui, que está no slide. Eu vou escolher 2 pontos quaisquer que eu consiga identificar certinho quais são os valores. Então, alguém me sugere ali 2 pontos, dá o par ordenado de 2 pontos aqui, que consegue enxergar bem legal nesse gráfico. Olhando o gráfico mesmo, onde é que tem um ponto que fica bom? 2 e 0. 2 e 0. Oi, só um pouquinho, repete, Vitor, que deu barulho aqui, eu te perdi. x2, y0. 2, 0, é isso. E menos 2, menos 2. Menos 2 e menos 2, vamos ver. Pessoal do chat, de acordo? Tem mais opiniões. Nós poderíamos pegar vários pontos aqui, tá? Não é o único. Mas o legal é que quando eu consigo fazer uma relação assim, ó. Por exemplo, aqui, ele passa bem certinho no cruzamento de um ponto. Se eu for pegar aqui o menos 4, tá, o menos 4 eu tenho certeza. Mas daí aqui, eu acho que tá no menos 3. Mas daí eu não enxergo com essa precisão. Aqui ele tá alinhado, então menos 2 é ótimo. Não que um ponto aqui, um menos 4 e um talvez menos 3 estaria errado. Ou aqui um 4 e 4 e 1, tá? Estaria certo também. Mas esse gráfico ainda é fácil. Alguns gráficos vão ser mais difíceis. E aí vocês analisam, né? E o outro ponto aqui, 2 e 0. x2, o y aqui, 0. Também é um ponto fácil, porque ele está em cima da linha. Procurem os pontos exatos. Os outros não estão errados. Só que uma vez que você tiver um gráfico assim, então, o que é este valor aqui? Ou um gráfico assim, tá? Complica. Esses pontos aqui são os mais fáceis. Então, eu sei que aqui eu tenho x e eu tenho y. A minha função afim tem o formato de ax mais b. Sempre, tá? Então, vamos pegar o primeiro par ordenado. 1, 2. Y, então,
Eu sei que o meu y na equação 1 é 0. E o x aqui, então, é a vezes 2 mais b. Então, na função 2, o meu y é menos 2, igual a vezes menos 2 mais b. Então, eu vou fazer um sisteminha, isso vai me dar um a e um b, aí eu vou conseguir montar minha função naquele formato lá. Tem várias formas de resolver isso aqui. Vou fazer a simples soma deles, 0 menos 2, porque aqui vai neutralizar, né? 2a com menos 2a vai dar 0, e b mais b mais 2b. Então, eu tenho que b igual a menos 1. Aí, eu escolho uma dessas funções aqui, vou pegar essa aqui. Então, vou escrever ela bonitinha, 2a mais b igual a 0, e vou substituir. 2a mais menos 1 igual a 0, 2a igual, já passando um para o outro lado, eu troco o sinal, a igual a 1 meio. Então, agora, para eu botar no formato de ax mais b, o que eu vou fazer? Eu quero deixar no formato de uma função como eu conheço. Y igual a 1 meio de x mais o b é menos, eu deixo menos aqui. Então, o gráfico que dá esta função aqui é 1 meio de x menos 1. Vocês acompanharam meus cálculos ali para ver se eu não fiz nada de errado? Vamos conferir no GeoGebra se vai ficar igual esse gráficozinho vermelho? Usem o GeoGebra para validar o que vocês fizeram, tá? Quanto mais vocês fazem, é legal que vocês vão se acostumando com o formato das funções, fica mais fácil de entender as coisas. É bom pra caramba enxergar ela assim. É 1 meio, né? 0,5, vou trocar direto aqui para ficar mais fácil de escrever do que a fração. 0,5 vezes x menos 1, né? Ficou, vamos lá. Não, o que eu fiz errado? 1 meio x igual... certo, sim, ó, gente, só escala. Quem me deu o ponto aqui, 0, de menos 1 e 0, ó. E aqui temos os dois pontos que nós tínhamos pego. Aumentando o zoom, eu consegui identificar outros pontos que vocês me disseram, né? 4 e 1, aqui um 3,5 para o 2,5. Beleza? Ó, conferimos que nós fizemos certo o procedimento. Então, é isso. Achar o gráfico achar uma função a partir do gráfico, eu monto um sisteminha, tá? Eu acho x e y para dois casos, escrevo nesse formato aqui, então eu sei o y, sei o x, e eu vou encontrar o a e o b. E depois eu escrevo de volta para ficar assim. Legal? Perguntas? Não? Beleza? Equações... Não? Acho... Beleza, qualquer coisa fala. Continuamos mantendo contato depois também, se vocês forem fazer exercício, ficar alguma dúvida. Eu estou fazendo exemplos muito simples para vocês entenderem a ideia e a gente não gastar tempo demais com a parte matemática. Royale, se você conseguir ser um pouquinho mais específica. Tá, vai confirmando para mim. Você entendeu onde encontrou os pontos? Nós montamos esses dois pontos aqui, tá? Aí, eu sei que a minha função vai ter esse formato aqui. Isso é padrão da função afim. Tá? Ela tem que ser assim. Só que daí, o que eu tenho? Eu tenho um x... Boa, eu vou escrever isso mais bonitinho aqui, realmente. Acho que dá para melhorar bastante. Tá. Aí eu vou ter aqui um x1 e um y1, que vai ser o meu primeiro pontinho aqui. É o meu P1, tá? Meu P1. X1 e Y1, ele é 2 e 0. É o X e o Y. E eu vou ter um P2 aqui. X2, Y2. Ele é menos 2 e menos 2.
Aí eu preciso montar um sistema com isso aqui. O que é um sistema? Já que eu sei que o formato é esse aqui, tenham isso sempre em mente, preciso organizar para ficar assim. Então, eu vou ter um sistema onde o meu y1 é igual ao meu ax1, ax1 mais b, e o meu y2 é igual a x2 mais b. Vou fazer um sistema com isso aqui e vou substituir. Então, quem é o meu y1? 0. É igual ao meu x1, é 2 vezes o a. Já estou colocando em ordem para ficar bonitinho, tá? Mais b. Vou pegar o ponto 2. O meu y2 menos 2 vezes a x2. Então, menos 2a mais b. Até que foi. Para resolver sistema, eu tenho várias formas de fazer. Vou fazer uma forma diferente da que eu fiz antes, porque antes o que eu fiz? Eu somei isso, somei isso e somei isso. Agora eu vou trabalhar isolando variáveis. Vou escolher uma equação, então 0 igual a 2a mais b. Isso aqui vai ficar igual a 2a igual a menos b. Então, a igual a menos b sobre 2. Agora eu vou pegar esse valor aqui e vou substituir no a da outra equação. Então eu tenho que... Vamos para o lado. Então, usando a equação 2 aqui. Menos 2 vezes... Opa, menos 2 igual a menos 2 vezes... Quem é o a? O a... Peraí. Tá falando nessa última linha aqui, Mayra? Deixa eu escrever ela bonitinha de novo. Esse A aqui você fala? Menos 2A, peraí. Eu mudei o B. Na verdade, eu fiz isso aqui. Eu joguei o 2A, o B para cá e inverti a ordem. Isso seria a mesma coisa que se eu tivesse feito assim, B igual a 2A. Só que daí... menos B igual a 2A. E daí eu troquei eles assim. Só um com o outro. É isso, Maíra? Foi aqui tua dúvida? Eu pulei um passo ali, eu fiz ali meio rápido. Vou entender que é isso. Sim, pode. Só que aí você vai chegar numa situação assim. Menos 2A igual a B. Tá? E aí, o que tu vai fazer? A hora que tu jogar para cá, vai ficar igual a B sobre menos 2, que é a mesma coisa que menos. Vai dar no mesmo, tá? Sim. É só a ordem ali que eu fiz as coisas, no final tu chega nisso aí. Voltando, vamos pegar ali a primeira equação. Agora, a gente trabalhou aqui. Para chegar nisso aqui, a gente trabalhou com a equação 1, e agora vamos trabalhar com a equação 2. Sempre pega outra, né? Não faz duas vezes na mesma, que daí tu vai terminar possivelmente em 0. Então, vou pegar essa equação aqui e vou substituir o a nela. Menos 2 vezes menos b sobre 2, mais b. Certo? Essa equaçãozinha aqui, só trocamos o a pelo valor que a gente achou para ele. Menos 2 igual a menos com menos, mais... Aqui já vou cortar, tá? Então, mais b, mais b. Então, menos 2 igual a 2b. Já vou escrever em ordem invertida para ficar bonitinho. B igual a menos 1. Agora que eu sei quanto vale o b, eu vou pegar este b aqui e vou arrumar meu a. A igual a menos. Quem é meu b? O menos é fora, tá? Meu b é outra coisa. Ainda bem que vocês não me enxergam fazendo gesto com a mão aqui, falando no computador. Então, meu b
Meu B é menos 1 sobre 2. Então, menos com menos aqui, então é 1/2. Chegamos na mesma coisa que a gente tinha chegado antes, só agora fez o sistema com um pouco mais de calma, né? E aí, eu preciso fazer essa montagem aqui, o AX mais B. Y igual a 1/2 de x menos 1. Foi, Royale? Isso, eu acho que a tua dúvida foi mais na forma de resolver o sistema, né? Que eu fiz ele rapidinho ali, só falei que ia fazer e já dei os valores, mas tem várias formas de fazer. Se vocês aprenderem de outro jeito, façam como vocês acharem mais fácil, estão acostumados. Galera, nós não vamos terminar todo o conteúdo, nós vamos falar de inequações do primeiro grau ainda. E aí vai ter a parte da inequações produto e quociente. Isso aqui vocês vão acabar vendo coisa bem parecida, porque se eu tiver um produto de duas funções de primeiro grau, ele vira uma equação de segundo grau. Vocês vão ver nas próximas aulas. Então, essa parte aqui, se a gente não conseguir, tá tranquilo, tá bem de boa. E tudo tá muito bem esmiuçado na apostila, com exemplos bem detalhadinhos, tá? E estamos aqui para ajudar para se precisar. Mas não acabou ainda, galera. Aguenta aí mais um pouquinho. É até as 5, né? 5:10. Ótimo, obrigada. Inequações do primeiro grau. A inequação do primeiro grau, ela vai ser igual a uma função, exceto por esse detalhe aqui, tá? Onde a minha função do primeiro grau seria um y igual a ax mais b, ela vai ser o ax mais b. Não é igual, ela vai ter algum outro sinal aqui, que se chama uma desigualdade, já que não é igual, é desigual, tá? Aí tem o maior que, menor que, maior apenas, né? Então, não pode ser igual, e menor apenas. E eu sempre preciso ter como referência o zero. Pode ver que aqui ele está com zero no final, para eu conseguir calcular. Tá? Então, eu vou ter números em outros formatos, aí eles vão me dar uma equação de um 3x mais 7 menor que 5. Pode ser, só que daí fica mais difícil para fazer a análise dos valores. Então, eu sempre vou tentar deixar nesse formatinho aqui, ax mais b, a desigualdade, e zero do outro lado, tá? Que tem que ser maior ou igual a zero, menor ou igual a zero, maior ou que zero, menor que zero. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma equaçãozinha e eu vou tentar resolvê-la para que ela fique no formato de uma desigualdade, de uma inequação do primeiro grau. Uma inequação é uma desigualdade. E a gente aqui está vendo só as de primeiro grau, tá? Então, 2x. Essa aqui só falta botar o zero do outro lado, né? Mudo ele para cá. 2x mais 4 menos 3 maior que zero. Então, 2x mais 1 maior que zero. Pronto. Tenho a minha inequação do primeiro grau prontinha para trabalhar. Agora tem mais uma aqui. Nosso exemplo 2. Aí tá um bichinho feio, né? Quem olha isso aqui, não, essa aqui é do segundo grau, essa não entra aqui. Vamos tentar trabalhar ela para deixar ela no formato que a gente quer com zero do outro lado. Vamos passar tudo para cá para deixar zero aqui. Então, x ao quadrado menos 4, menos x ao quadrado, menos 3x, mais 1. E daí não sobrou nada lá, né? Olha, esse aqui eu vou cortar. Então, eu vou ter menos 4, menos 3x, mais 1. Padrão, a gente organiza com quem tem o expoente maior na frente. Então, menos 3 menor ou igual a zero. Então, temos o formato. Então, meu ax mais b igual, diferente de zero, né? Então, nesse caso aqui, menor ou igual a zero. Tranquilo para vocês distinguir maior e menor? Quando é um, quando é outro? Ou isso é confuso? Vou passar uns macetezinhos, tá? Tem umas coisas que são bobinhas, mas às vezes ajuda para quem não viu, pode fazer confusão. A boca sempre está aberta para o maior. Então, se a boca está aberta para o zero, é porque isso aqui é menor que zero. Aí só não esquece do menor ou igual, tá?
O outro aqui também era. Ó, a boca está aberta para esse lado aqui. Então, esse aqui é o maior. Tá? Então, 2x mais 4 maior que 3. Ou e outras coisinhas assim, ó. Maior que, menor que. Meu Deus, que feio, parece uma suástica. Mas isso aqui é um 4, se você olhar bem. E esse aqui é um 7. Então, o 4 é menor que o 7. Tá? Vamos repetindo. 4 é menor, esse símbolo se lê menor. 7, esse símbolo se lê maior. Tá? Não esqueçam, não confundam na hora da prova, por favor. Bate o nervosinho, então olhem com carinho os sinais, tá? E aí tem a situação que pode ser igual, que é quando o outro lado entra na comparação. Bem de boa, né? Só que agora, o que difere das funções é que eu não quero saber. Numa função, eu quero, para eu achar a raiz dela, então a minha raiz vai ser quando isso aqui, menos 3x menos 3, igual a zero. Só que agora eu quero saber todos os valores para os quais isso aqui é menor que zero. Então, eu não vou ter uma resposta só, tem muitos valores que eu posso colocar aqui. Então, o conjunto desses valores que vão atender essa condição é chamado de conjunto verdade. Então, não vai ser uma solução só, vai ter um conjunto de valores. Para eu achar isso aí, eu preciso fazer o estudo dos sinais. Eu vou resolver como se fosse uma função, e daí depois eu vou fazer o estudo do sinal dela. Vamos pegar esse caso aqui, já que a gente já começou. Então, já deixei no formato de ax mais b, para poder resolver. E agora eu vou resolver como se fosse uma função. Então, menos 3x igual, eu vou passar esse aqui para cá, então ele vai ficar positivo, x igual a 3 dividido por menos 3, x igual a 1. Só que agora eu preciso saber se são os valores maiores que 1 ou os valores menores que 1, que vão satisfazer essa questão aqui, que vão fazer com que isso aqui seja menor que zero. Cadê? Tem um gráficozinho aqui. Olha só, essa função aqui, isso é uma função crescente ou é uma função decrescente? Decrescente, né? Aqui, sinal negativo. Eu já sei que uma função afim, o sinal negativo ali, ela é decrescente. Aí, a minha função decrescente, vamos dizer, a raiz dela é 1. Então, o meu par ordenado, se essa aqui é a raiz dela, o meu par ordenado aqui vai ser 1 e 0. Tá? Estou trabalhando nessa questão aqui, achei a raiz. Então, eu tenho um par ordenado aqui em 1. Vou fazer só para x igual a 1 e y igual a 0. Opa. Não, né? Essa aqui é a minha função decrescente. Todo mundo me disse que eu fui fazer um novo gráfico errado. Ah, beleza, né? Aqui. Então, esse aqui é o meu x igual a 1. E esse aqui é o meu gráfico da função, a grosso modo. Quando eu estou antes do 1, os valores do y, olhando o gráfico, tá? Os valores do y são positivos ou negativos? Menos 1, menos 1, menos 1. Sorry, boa, obrigada. E vamos trocá-la aqui. Isso agora é uma função decrescente, tá? Então, o meu x é menos 1. E a minha função é decrescente, né? Isso aí, brigadinha, Beatriz. Mais ou menos, tá? Qualquer coisa a gente muda o ponto de lugar para ficar reto. Boa. Pronto, esse aqui é o meu menos 1. Daí agora, quando x maior ou menor que menos 1, aqui na esquerda ou na direita eu tenho valores positivos
Eu tenho valores positivos ou positivos, isso, me digam os positivos. E aqui, y é maior que 0. E aqui, y é menor que 0. Eu posso ver isso aqui, ó. Então, quando y é menos 1, quando x é menos 1, meu y é 0. Só que aí, pelo meu gráfico torto aqui, por exemplo, quando x é 0, e quando x é 0, que é maior que menos 1, o meu y vai ser aqui, menos 1 e pouquinho, né? E o que que eu quero? Eu quero os valores menores que 0. Isso aqui me diz que eu quero os valores negativos de y. Tá? Porque são os valores menores que 0. Então, onde y é negativo? Direita ou esquerda do menos 1? Direita. Direita do menos 1. Então, eu sei que a minha função vai ser atendida nessa faixa de valores aqui. Tá? Então, eu sei que é no menos 1, porque eu calculei a raiz. Então, eu tenho que o meu conjunto de verdades são os valores de x maior, vamos ver aqui, maior ou igual que menos 1, tá? Podem perceber que é um conjunto de valores, né? Eu vou ter aqui o menos 1, o menos 0,5, o 0, o 0,2, o 1, o 5, o 7, tá? Então, essa aqui é a minha solução. Foi, galera, vamos fazer mais um? Vamos fazer mais um, né? Acho que é interessante. Vou tentar caprichar um pouco mais na letra. Daí fazer ligeirinho e daí a letra fica impagável, igual eu tenho que repetir, porque vocês não entenderam o que eu escrevi. Vamos pegar essa aqui que está pronta. Então, eu já deixei ela no formatinho. E eu vou escrever ela como uma... Vou calcular a raiz dela como se fosse uma função. Então, eu vou achar para qual valor 2x mais 1 é igual a 0. X... Vou passar esse 1 para cá, fica menos 1, e já daí passei o 2 dividindo. Tranquilo esse passo aqui? Então, eu tenho que a minha referência é o x igual a 1 meio. Então, vamos botar x igual a menos 1 meio, e ela tá... Dessa vez tá certo, gente? Olha só, a minha função... Ela é positiva aqui, né? Então, ela vai ser crescente. Isso aí vocês já estão... Tá dominado, né? Então, ela é assim. Eu quero os valores de y maiores que 0. Então, y maior que 0. Onde é que eles são maiores que 0? Direita ou esquerda? Do menos 1 meio. Na direita. Na direita. Pode ver, ó, aqui eu vou ter um y positivo, e se eu pegar qualquer valor para cá, o correspondente y dele é negativo. Então, de novo, nesse caso, o meu conjunto solução vai ser os valores de x maiores, maior ou igual, ó, esse caso aqui só quer os maiores, maior que menos 1 meio. Acho que agora ficou mais claro, né? Resolve como uma função. Botei os passos aqui? Não, tá. Resolve como uma função, acha o ponto, e aí verifica se tu quer os valores maiores ou menores que 0. Sua referência é sempre o ponto que você achou, e aí vê se vai ser para a direita ou para a esquerda. Então, aqui é os maiores que menos 1. Não necessariamente esse sinal aqui vai ser o mesmo que vocês vão usar aqui. De acordo, por exemplo, aqui nesta função aqui foi o contrário, né? Aqui tinha um menor ou igual, e lá na nossa solução deu isso aqui. Tá? Então, vocês têm que fazer a análise, não vão repetir esse sinal. Mais ou menos uma função crescente vai usar o mesmo sinal. Uma função decrescente vai inverter. Mas é mais fácil vocês fazerem essa análise aqui do que ficar memorizando regrinha.
tá? Não encham a cabeça de vocês com o que não precisa. Tá? E essa análise aqui vocês vão usar para muitas outras coisas também. E é rapidinho, né? Na verdade, se você fizer um risquinho aqui, botar o menos 1/2, cresce para cá, tá? Beleza? Aí tem um detalhezinho que é legal, é bem divertido, eu acho isso aqui, eu adoro essa questão do intervalo com bolinhas. Se vocês forem observar aqui eu fiz um errinho didático, ó, de sintaxe. Por quê? Eu disse que o meu x faz... Mas que coisa. Que o meu x faz parte desse ponto aqui. Ele não faz, tá? Por quê? Se eu botar 1/2 aqui, isso aqui vai ser igual a 0. Mas eu não quero igual a 0, eu quero ser só maior. Só que daí, como eu vou representar isso desenhando? Eu preciso dizer que começa ali, mas se eu não fizer nada, não vai ter início. Não vai saber onde, né? Não vou marcar o ponto. Então, eu coloco uma bolinha aberta para dizer que começa aqui. Mas nesse exato ponto, não faz parte. E o outro aqui que a gente tinha, um menor ou igual a 0, então eu achei que a minha raiz é menos 1. Se eu substituir o menos 1 aqui, ele vai dar igual a 0. O 0 faz parte. Então, eu preciso representar nesse meu monte de risco aqui, que o 0 faz parte. Eu digo que o 0 faz parte fazendo uma bolinha fechada onde está a raiz. Vamos tentar fazer um daqui a pouco de inequações que a gente entra... aqui eu tinha deixado bonitinho o campinho para fazer esses gráficos aqui. Então, vamos tentar fazer um sistema aqui e a gente volta nessa questão de inequações. Da mesma forma que nós resolvemos aquele sistema para achar o AX mais B, eu vou fazer um esquema parecido, tá? Não vou usar o mesmo procedimento porque ele tem uma condução diferente, mas eu também preciso achar valores que atendam as duas situações, tá? Para fazer um sistema de inequações. Num sistema de primeiro grau, eu posso ter duas inequações. Se quiser, não posso, eu consigo fazer com mais sim, gente. Para isso aqui, para inequações, eu consigo. Primeira coisa que eu vou fazer se eu tiver equações, as minhas inequações, vou deixá-las no formato AX mais B. Então, aqui eu tenho um exemplo para a gente trabalhar. Elas não estão no AX mais B, né? 2x mais 4 menos 3 maior que 0, menos 3x menos 3 menor ou igual a 0. Vamos continuar arrumando. Então, 2x mais 1 menos 3x menos 3. Para facilitar a nossa vida, são aqueles sinais lá, as mesmas equações lá de cima. Mas eu vou repetir para a gente pegar bem o procedimento. Então, quem não entendeu antes vai entender agora. Então, cheguei em duas inequações no formato desse formato aqui, né? AX mais B. Então, aqui uma desigualdade, 0. É esse aqui. Aqui já está certinho, bonitinho. Agora, eu preciso achar um conjunto de solução que atenda as duas. Tá? Não pode atender um intervalo só, precisa atender os dois intervalos. E aí, eu vou ter que ver como isso acontece, eu vou ter que relacionar. Eu vou resolver de novo. Vamos ver os passos aqui. Se escreve na forma de, primeira coisa, deixar no formato AX mais B. Fizemos. Estabelecer as funções equivalentes de cada inequação. Então, vou fazer de conta que são funções, 2x mais 1 igual a 0, para achar as raízes delas, tá? Menos 3x menos 3 igual a 0. Vou calcular as raízes, como se fosse uma função. Vão acompanhando. Se eu errei um sinal, alguma coisa, alguém grita, até se puder falar no microfone, que às vezes eu me empolgo e esqueço de olhar o chat. Ok, tem as duas situações. Aí agora eu preciso comparar elas. Prof, Fala? por que foi colocado o igual? Tipo, eu no automático eu faria com o sinal que tá ali e depois botava na linha. Pode ser, José. O que acontece se você resolver direto? Vou fazer um caso aqui só para mostrar uma particularidade que você tem que cuidar. Beleza.
Tá, por exemplo, se eu pegar aqui o menos 3x menos 3, ele é menor ou igual a zero. É menos 3x menor ou igual a 3. Quando eu for passar esse menos para cá, o menos que eu vou arrastar de lado, ele vai inverter o sinal. Tá? Então, é um cuidado que eu tenho que ter. Porque ele tá, quando acontece essa situação aqui, se fosse menos 3x mais 2 menor ou igual a menos 2, se eu fosse trocar esse menos 2 para cá e deixar um zero aqui, não ia acontecer. Porque agora, como ele vai passar dividindo, tá? Ele vai arrastar o menos que vai passar dividindo ou multiplicando, ele arrasta esse aqui junto e faz inverter o sinal. Então, se você resolver como função, colocar no gráfico e ver quem que atende essa condição aqui da desigualdade, você não precisa se preocupar com esse passo de ficar invertendo o sinal. Dá certo também, sendo direto com a desigualdade, dá, só tem que tomar mais cuidado. Pode fazer, se você sabe fazer assim, você está acostumado, você entendeu esses detalhes de quando tem que inverter o sinal, faz, tá? Só eu acho um pouquinho mais difícil. Beleza. Beleza? Não tá errado não, tá? É só outra forma de fazer. E assim, muita coisa tem várias formas de fazer. Se vocês aprenderam de um jeito diferente e vocês dominam, façam como vocês sabem fazer. Não vamos confundir a ideia de ninguém não, tá? Mesmo que nem resolver aquele sistema que a gente fez antes ali para achar o A e o B, tranquilo. Agora eu tenho dois valores aqui. Nesse caso aqui, do 2x mais 1, que me deu na menos 1/2, eu só tenho um maior que. Então, eu vou colocar uma bolinha aberta no menos 1/2. Por quê? Porque é maior. Se ele tivesse o menor ou igual, alguma coisa assim, igual a esse, aí eu colocaria uma bolinha fechada. Então, aqui no x menos 1, aqui vamos colocar menos 1 e menos 1/2. E agora eu vou traçar os gráficos das minhas funções. Essa função aqui que passa no menos 2, ela é crescente, né? Ela é positiva aqui. Para saber essa inclinação aqui também é um dos motivos pelos quais você tem que arrumar ela antes certinho no formato. E o menos 1, ele é uma função decrescente, tem menos aqui. Ele vai passar assim. Me acompanhem se eu não me enrolo, por favor, me corrijam. Então, na função que deu menos 1/2, eu quero os valores que sejam maiores que zero, onde y é maior que zero. Y é maior que zero. Aqui. A segunda função, os valores onde isto aqui é menor ou igual a zero. Então, como é uma função decrescente, ó, o y vai ficando negativo para cá. Então, também. Só que, aqui, ó, menor ou igual. Eu vou usar a bolinha fechada nesse aqui, porque o 1 faz parte. Aí eu vou calcular o cruzamento deles. Minha nossa, gente, serve para ter sido uma reta? Vocês não viram isso, não. Continua sendo uma reta, tá? E a outra aqui. Chega às 5 horas da tarde e vai dando fome, nem a mão não obedece mais, né? Então, eu preciso ver para quais valores essa interseção atende os dois. Tá? Então, aqui, onde eles coincidem? Se eu pegar essa faixa aqui, não tem valor entre menos 1 e menos 1/2, não tem valor. E a partir do 1/2 tem. Então, o meu conjunto solução, ele vai ser x. Aí, aqui, eu preciso que eles sejam maiores que 1/2. Entra o igual aqui ou não? É maior ou igual ou é só maior? Acho que o sinal tá invertido, né? Vamos ver. X maior. Obrigada. X maior. X maior que 1/2. É maior ou é maior ou igual aqui? É maior.
Maior. Por quê? Porque a bolinha não tá preta, não tá preta não tá preenchida. Perfeito, é isso aí. Por isso eu preciso sinalizar com a bolinha. Se por acaso a situação fosse o contrário, gente, eu acabo em 1 minuto, tá? Se a situação fosse o contrário, aqui uma bolinha aberta, aqui uma bolinha aberta, e aqui a bolinha fechada, isto seria assim, tá? Por quê? Porque eu vou pegar a partir desse ponto aqui. Se for ver, por aqui, esse ponto entra. Mas na situação original que a gente tem, esse ponto aqui não entra, tá? Então, eu sempre olho, a bolinha que entrou é aberta, então não tem esse igual aqui. Bolinha que entrou é fechada, então ela tem maior igual. Esses dois exemplos aqui, esse aqui e o outro que eu não consegui passar para vocês, estão bem detalhadinhos na apostila. Olhem lá, é exatamente esse mesmo, tá? Eu achei ele muito interessante, por isso eu ia fazer aqui. Olhem ele lá, tentem fazer, podem me chamar, os monitores também, esse assunto é bem legal. E eles gostam muito disso no vestibular, vocês vão ver que tem exercícios, tá? Caprichem aí, gente, estudem e façam os exercícios, tá? Eu fiz o vestibular da UDESC e da UFSC, eu não sabia se eu queria fazer mecânica ou mecatrônica. Aí primeiro foi o da UDESC. Eu sempre gostei de matemática, eu estava muitos anos sem estudar, eu pensei, matemática é fácil para mim, as matérias. Eu cheguei na prova e não tinha traquejo nenhum para fazer. Foi a minha pior nota em matemática e a minha matéria preferida. Por quê? Porque eu não estava habituada mais a fazer exercício. Aí, para a UFSC, eu me preparei melhor, eu fiz bastante exercício, mesmo que era coisa que, assim, relativamente eu domino, mas tu tem que ter traquejo, ali agilidade para fazer e não errar sinal, não errar bobagem. Então, façam bastante exercício, pessoas. Estudem, peçam ajuda, vocês estão tendo uma oportunidade enorme. Nós estamos na torcida por vocês. Eu sei que está no tempo, vocês precisam tomar uma água antes da próxima aula, né? Então, se alguém tiver pergunta, pode me mandar em particular ali, ou no WhatsApp, alguma coisa que eu vou responder. Mas e quem quiser, então, está liberado. Muito obrigada. Foi ótimo estar com vocês. Obrigada pela atenção de vocês e pela essa oportunidade.